Olá, pessoal. Bom dia a todos vocês. Nós estamos dando início a mais uma videoaula. Nesta aula de hoje, nós teremos como tema aqui os livros que foram escolhidos para trabalhar no sarau literário. Como vocês já sabem, né, nós estamos trabalhando na escola esse ano sobre a Ruth Rocha. E a Ruth Rocha, ela fez uma releitura, né, ela fez uma adaptação, né, para a cultura brasileira, né, falando sobre a Odisseia e sobre Ilíada, que são dois livros, né, escritos aqui pelo autor Homero. Né? O Homero foi o idealizador desses livros, né, a Odisseia e a Ilíada. Porém, a Ruth Rocha, essa escritora brasileira, né, famosíssima aí por adaptar muitos livros para a realidade brasileira, ela fez então uma adaptação aqui para os elementos culturais, né, brasileiros do livro Odisseia e Ilíada. E nesta aula de hoje nós iremos então conhecer um pouco, né, sobre a Odisseia e sobre a Ilíada. Livro este, como eu disse, né, nós estaremos abordando aí no sarau literário. Tanto é que nossa apresentação, né, ela vai ser em cima, né, do livro Odisseia e Ilíada, né, tendo em vista a nova realidade que nós estamos vivendo de pandemia, nós estamos pensando aqui numa forma virtual, né, para que aconteça aí essas apresentações. Então, vou falar um pouquinho, começando falando sobre, né, quem foi o Homero, né, para vocês então conhecerem um pouquinho, né, esse importante, né, escritor, né, que tanto é que a história da Grécia Antiga ela se passa, né, a partir dos elementos ensinados, a partir dos elementos aqui, né, explicado, a partir da leitura que a gente tem desses livros para a gente entender, né, a história da Grécia Antiga. Então, o Homero, gente, ele foi um poeta da Grécia Antiga, que nasceu e viveu aí no século VIII, né, antes de Cristo. O Homero, gente, inclusive, ele é um autor, né, das duas principais obras da antiguidade, que são livros épicos, que são poemas épicos, que é a Ilíada e a Odisseia, né, que são os importantes livros aqui épicos, né, da história do mundo grego. Tanto é que quando os historiadores, né, vão estudar a história da Grécia, eles recorrem aqui aos poemas épicos aí do Homero, né, que estão presentes no livro de Ilíada e Odisseia. Muitos historiadores e pesquisadores da antiguidade não chegaram a uma conclusão sobre se Homero existiu de verdade ou se é um personagem lendário, pois não há provas concretas da existência do Homero. Então, para muitos historiadores, gente, fica aí essa interrogação, né, se realmente, de fato, o Homero existiu ou se ele é simplesmente um personagem lendário, se realmente, de fato, ele é uma lenda. Então, para os historiadores, né, há essa indagação e este questionamento aí da existência concreta, né, de Homero. Suas obras podem ter sido escritas por outros escritores antigos, ou são apenas compilações de tradições orais do período. Então, pode ser que outros escritores, né, escreveu aí sobre esse personagem Homero, ou pode ser que eram apenas tradições, né, orais aí, né, desse povo aí, das tradições orais desse período aí que nós estamos falando, que é o século VIII. A Odisseia. A Odisseia é uma das maiores obras da literatura universal. Além de constituir, ao lado do conto dos poemas de Elida, a obra iniciadora da literatura grega, escrita A Odisseia de Homero, ela vai expressar aí nos seus livros a força, a beleza e a grandiosidade da civilização grega. Então, ali, né, nesses livros, né, o escritor, né,
através do estilo literário, né, eles expressam aí a força, a beleza e a grandiosidade desse povo, né, que construiu aí uma das civilizações da antiguidade mais importantes do mundo antigo. Odisseia, do grego Odisseia, significa o regresso. Então, o poema, né, ele provém aí do protagonista grego Ulisses, né, ou também conhecido como Odisseu, no qual ele está tentando regressar para a sua casa. O Odisseu foi o filho e sucessor de Laerte, rei de Ítaca e marido de Penélope. Ulisses é um dos heróis favoritos de Homero, e que é citado por Homero em Ilíada, como um homem perspicaz, bom conselheiro e bravo guerreiro. O mar também é um dos personagens aqui, né, do Homero, do livro Odisseu. Aqui nós temos então, né, Ulisses e sua esposa Penélope, né, à esquerda, e à direita nós temos Ulisses e seu filho Telêmaco, né, aqui as imagens para vocês então conhecerem um pouco aí da história, né, da Odisseia. A Odisseia, gente, ela é composta por 24 cantos e contém 12 mil versos de 6 sílabas. E esse poema, então, é chamado de hexâmetros. Tá? É chamado, então, de hexâmetros. E a ação se inicia 10 anos depois da Guerra de Troia. E, inclusive, né, a Guerra de Troia é relatado no livro de Ilíada, né, aí do Homero, em que Ulisses lutara ao lado dos gregos. A ordem da narrativa, gente, ela é inversa. Ela tem início pelo desfecho, a Assembleia dos Deuses, em que Zeus decide a volta de Ulisses ao lar. O relato é feito de forma indireta e em retrospectiva pelo próprio herói aos Feaces, povo mítico grego que habitava a ilha de Esquéria. Hábeis marinheiros são aqueles que conduzem Ulisses e a volta para Ítaca, que era a sua cidade natal. Aqui, gente, nós temos então o mapa de Ítaca, cidade natal de Ulisses, né? Onde Ulisses então era uma ilha, né? Aqui no conjunto de ilhas gregas, né? Então aí onde está setinha é a cidade de Ítaca, né? Onde o Ulisses estava tentando retornar. Agora nós vamos conhecer um pouquinho da estrutura e do enredo. Na Odisseia, o Homero, que é o escritor, ele registra um dos primeiros relatos de viagem. Leva para o plano ficcional os limites, as fronteiras do mundo conhecido, fixando certas ideias dos gregos a respeito do além do mar. Então, aqui, gente, no primeiro momento, né, o Homero ele parte para o plano ficcional. Então, o livro Odisseia, ele pode ser considerado como uma ficção. E aí, como eu disse para vocês, que o mar também é um dos personagens que está muito presente nos livros do Homero, né? Ele vai tratar aqui da ideia, né, as primeiras civilizações tinham de que o mar, né, ele era habitado por seres monstruosos e que você, ao navegar até o fim do limite, você poderia cair num grande abismo. Por isso que muito das histórias do mundo grego, né, dos filmes e desenhos, você podem ver aí que eles estão navegando e caem num grande abismo, né? Aqui, então, é muito presente aí na obra ficcional. Tanto é que quando você está lendo Percy Jackson, né, também há essa ideia, né, do mar aí que é um lugar cheio de monstros e que no final dele havia um grande abismo. A obra narra as viagens e as aventuras de Ulisses, ou Odisseu, né? Que pode ser chamado de Ulisses ou Odisseu, em duas etapas. Então, o Homero, ele narra aqui as viagens e as aventuras do Ulisses em duas etapas. Na primeira etapa,
compreende os acontecimentos que, em 9 episódios sucessivos, afasta o herói da casa. Né? Então, aqui é como se Ulisses estivesse tentando voltar para casa e não conseguisse, né? Porque ele é desafiado pelos deuses, né? E aí ele tem que enfrentar vários seres, né? Aqui forçado, inclusive, né? Pelas dificuldades aqui criadas pelo deus Poseidon, que era o deus dos mares, né? Então, ao navegar, o Poseidon ele coloca, né, aqui no caminho de Ulisses várias dificuldades. E uma dessas dificuldades é a de retornar para sua casa. Na segunda parte, consta-se de mais de 9 episódios que descreve sua volta ao lar sobre a proteção da deusa Atena. Então, no segundo momento aqui, Ulisses ele é protegido pela deusa Atena para que ele consiga retornar para a sua casa. É também, gente, desenvolvido um tema secundário, o da vida na casa de Ulisses durante a sua ausência e o esforço da família para trazê-lo de volta a Ítaca. Então, no segundo plano aqui, né, uma segunda história, narra o cotidiano aqui, né, da vida, né, aqui na casa de Ulisses, né, aqui durante a sua ausência. Então, vários reis, vários inimigos tentam, né, casar com a sua esposa e tentam tomar o reino de Ulisses. Aqui, gente, nós temos Ulisses e seus homens enfrentam um dos naufrágios, que foi um dos desafios aqui colocado, né, pelo Poseidon. Né? Então, o Poseidon colocou vários desafios nos mares, né, aqui impedindo que Ulisses consiga voltar para casa. A estrutura do poema. O poema, gente, ele estrutura-se em 4 partes. Na primeira parte do poema, que nós temos então os cantos 1 a 4, é intitulada como a Assembleia dos Deuses. Atena vai a Ítaca animar Telêmaco, que é o filho de Ulisses, na luta contra os pretendentes à mão de Penélope. Sua mãe, que decide enviá-lo a Pilos e a Esparta em busca do pai. O herói, porém, encontra-se na ilha de Orgígia, prisioneiros da deusa Calipso. Né? Então, o filho, né, vai tentar procurar encontrar o pai, né, aqui, né, e tenta, inclusive, lutar contra os vários pretendentes aqui que aparecem para tentar casar com a Penélope, que é a esposa de Ulisses. Quando ele vai num desses caminhos, ele é aprisionado aí pela deusa, né, Calipso. Na segunda parte, a nova Assembleia dos Deuses, Calipso liberta Ulisses por ordem de Zeus, que atendeu aos pedidos de Atena. Enviou Hermes com a missão de comunicar a ordem para Ulisses. Livre do jugo de Calipso, que durou 7 anos, Ulisses constrói uma jangada e parte mais uma tempestade desencadeada por Poseidon. Lança-o na ilha de Feacis. Isso já está presente, então, no canto 5. Onde é descoberto por Nausicaa, filha do rei Alcino. Bem recebido pelo rei, cantos 6 a 8, Ulisses mostra sua força e destreza com competições esportivas que seguem aí a um grande banquete. Então aqui, gente, é um pouquinho da estrutura do poema, como que o poema de Odisseia ele está estruturado, né, como ele está organizado. Os homens de Ulisses, Odisseu e ele próprio enfrentaram o gigante Ciclope, que é um dos filhos de Poseidon, né, o Ciclope, né, que é aí esse gigante, né, de um olho só, né, e aí ele é Ulisses, né, ele enfrenta aí e consegue derrotar esse gigante. Na terceira parte, a narração de Ulisses, que estão presentes nos cantos 9 e 12, o herói passa a contar a Alcino as aventuras que viveu desde a saída de sua casa, desde a saída, aliás, de sua casa, desde a saída de Troia, sua estada no país de Cicones,
lotófagos e dos ciclopes, a luta com o ciclope Polifemo, o episódio na ilha de Eolo, Rei dos Ventos, onde seus companheiros provocam uma violenta tempestade, que inclusive os leva aos países dos canibais. Ao abrir o odres em que estão presos todos os ventos, o encontro com a feiticeira Circe, que transforma os companheiros em porcos. Sua passagem pelo país dos mortos, onde reencontra a mãe e personagens da Guerra de Troia. Então ele consegue descer aí ao mundo dos mortos e lá onde que ele encontra sua mãe e alguns personagens aqui da Guerra de Troia. Na quarta parte do poema, nós temos então a viagem de retorno. O herói volta a Ítaca, reconduzido pelos Feaces, que está presente no canto 13. Apesar do disfarce de mendigo dado por Atena, Ulisses é reconhecido pelo filho, Telêmaco, e por sua fiel ama Euricleia, que ao lavar-lhes os pés o identifica por uma cicatriz. Assediada por inúmeros pretendentes, Penélope promete desposar aquele que conseguir reteçar o arco de Ulisses, de maneira que a flecha atravessa 12 machados. Só Ulisses o consegue. O herói despoja-se em seguida dos andrajos, das vestimentas de mendigo que estava usando, e faz-se reconhecer por Penélope e por Laerte. Então, quando ele chega à sua casa, disfarçado de mendigo, ele aí reterça o arco de Ulisses, e aí ele se revela para sua esposa. Ulisses e seus comandados enfrentam deuses, sereias, mares revoltosos, tempestades, monstros, sereias, com o intuito de voltar para a cidade de Ítaca. E, inclusive, o Poseidon é um dos seus maiores inimigos aqui, quando ele está no mar, além das sereias. Segue-se a vingança, então, de Ulisses, aí nos cantos 15 ao canto 24. As almas dos pretendentes são arrastadas ao inferno por Hércules. E a história termina quando Atena impõe uma plena reconciliação durante o combate entre Ulisses e os familiares mortos. Então, os pretendentes aqui que estavam tentando desposar a esposa de Ulisses é arrastado aí para o mundo dos mortos e o Ulisses consegue então se reconciliar com seus familiares. A concepção do poema é predominantemente dramática e o caráter de Ulisses marcado pela obstinação, pela lealdade e pela perseverança. Então, o poema ele narra aí esse lado dramático, aqui da história, e é marcado também pelas características aí do Ulisses, que é um sujeito obstinado, é um sujeito leal e é perseverante aos seus propósitos. Naquele caso, o propósito era voltar-se para casa, porque quando ele foi lá guerrear na Guerra de Troia, ao voltar para casa, ele é desafiado aqui pelos deuses. Aí aparecem fundidas ou combinadas a uma série de lendas pertencentes a uma antiquíssima tradição oral com um fundo histórico. Então, a história, as lendas, o retorno de Ulisses, ele é composto aí, por lendas antiquíssimas e também por alguns relatos históricos. Então, a história ela é permeada por relatos históricos e por relatos fictícios. Há forte crença, gente, de que a Odisseia ela reúne temas oriundos da época em que os gregos exploravam e colonizavam o mar Mediterrâneo. Então, acredita-se que a história de Odisseia ela surge a partir desse momento em que os gregos estavam tentando colonizar aqui o mar Mediterrâneo, que era, inclusive, naquele momento, gente, uma importante rota de comercialização. Aí, acredita-se que a Guerra de Troia, nós vamos falar aí no poema de Ilíada, é pela disputa aqui
do domínio do mar Mediterrâneo. Pela extrema perfeição de seu todo, esse poema tem encantado o homem de todas as épocas e lugares. É consenso que a Odisseia completa a Ilíada como retrato da civilização grega e as duas juntas testemunham o gênio de Homero e estão entre os pontos mais altos atingidos pelo poema universal. Né? Então, essa junção aqui, né, entre Odisseia e Ilíada retrata aqui, né, é um consenso, inclusive, né, que é um retrato da civilização grega. Agora nós vamos falar sobre o poema de Ilíada. Então, a Ilíada, também escrita pelo Homero, descreve parte dos acontecimentos que marcam a Guerra de Troia, especialmente 50 dias deste combate no 10º e último ano deste conflito. Originalmente é estruturado por 15.693 versos, composto em hexametros da decantílico, o estilo convencional adotado pela poética heróica da Grécia. O poema de Ilíada, posteriormente, foi organizado em 24 cantos, modelos preservados até os nossos dias atuais. Troia existiu. Segundo arqueólogos, Troia, ou Ilion, como era conhecida, existiu de 2250 a.C. até aproximadamente 1250 a.C., quando ela foi destruída aí pelos gregos. Qual o motivo da Guerra de Troia? O motivo, ao certo, não se sabe. A Guerra de Troia ela ocorreu pelo interesse dos tesouros do rei Primo, mas supõe-se que a cobrança de tributos aos barcos que vinham do Negro em direção à Grécia também pode ter sido uma dessas motivações que levaram aí à Guerra de Troia. Segundo a lenda, a Helena, a mulher mais linda do mundo, que era filha de Zeus com a rainha Leda de Esparta, era casada com Menelau, que era o rei de Esparta. Numa dessas reuniões imperiais, conheceu Paris, que era o príncipe de Troia, e se apaixonou por ele. Fugindo com o amante, abandonou seu marido, que ficou furioso. Então, gente, a Guerra de Troia ela foi uma disputa entre espartanos e troianos, né? Acredita-se que entre aspas, né? Porque na verdade não era só isso, o rei de Esparta resolve atacar Troia para retomar a sua mulher. Mas, na verdade, não era só isso. Era também ter o domínio do mar Mediterrâneo e roubar todas as riquezas que Troia tinha naquele momento. Né? Então, havia muito mais interesses políticos e econômicos por trás da guerra aí, né, entre Esparta e Troia do que realmente só né, trazer a sua mulher de volta. Helena e Paris, né, aqui, né, que Helena então era apaixonada aí por Paris. E o que fez o marido traído, que era no caso Menelau? Menelau, traído, reuniu seus ex-pretendentes de sua esposa, que havia prometido sempre protegê-la, e resolveu atacar Troia, numa aventura que durou 10 anos, custando a vida de vários guerreiros famosos da história, como Patroclo, o Ajax, Heitor, Aquiles, Ulisses, Príamo, Agamenon e o Paris. Né? Todos esses, a vida foi ceifada aí durante a Guerra de Troia. O que aconteceu? A história, gente, ela é repleta de fatos isolados, né? Ela é repleta aqui de pequenas outras histórias provocadas pela ira dos deuses e deusas, que facilitavam e ao mesmo tempo dificultavam o acesso a Troia, segundo os seus interesses. Né? Então, né, houve também aqui a presença e a intervenção dos deuses na Guerra de Troia, né, porque havia interesses aqui dos deuses gregos. Muitos navios foram destruídos, diminuindo a quantidade de soldados. Um pouco sobre o combate.
Os homens ficaram durante anos acampados nas proximidades de Troia, esperando o melhor momento para o ataque. Após várias tentativas sem sucesso, Odisseu, que era um estrategista, deu a ideia de oferecer ao rei um presente, que foi um gigantesco cavalo de madeira que passaria pelos portões de Troia e no seu interior estava repleto de soldados prontos para atacar. Né? Então aí o cavalo foi dado como estratégia aqui, né? Dizendo que eles queriam a paz, né? E que estava cerrando a guerra. Mas na verdade foi um golpe, né? Um cavalo gigantesco de madeira cheio de soldados. Durante a madrugada, os soldados saíram do interior desse gigantesco cavalo, abriram as portas do reino para os demais soldados entrar e destruir, então, a cidade de Troia. Por isso que a gente refere-se ao presente de grego, né? Quando a gente fala assim, fulano de tal ganhou um presente de grego, né? Que seria, então, um presente ruim. E foi assim que os aqueus, os antigos gregos, venceram aí os troianos. Helena foi recuperada pelo marido e levada de volta a Troia, onde permaneceu até o final dos seus dias, prisioneiras aí, né, de Menelau. Os temas que estão presentes no poema de Ilíada. Homero trata de forma brilhante as contradições humanas, as terríveis decisões tomadas em momentos culminantes, a liberdade de escolha, as intervenções dos deuses e os resultados de suas orientações. A verdadeira guerra aqui tem como palco a esfera íntima do homem, né? Então, no livro Ilíada, o Homero ele retrata aí, né, de forma brilhante, né, esses vários elementos, né, do ser humano, né? Tanto é que o elemento mais importante aqui é o humano, né? Tanto é que é retratado aqui essa ideia de livre-arbítrio, né, dessa coisa de, né, de terríveis decisões e da intervenção dos deuses aqui, né, nas suas decisões. E aí nós temos, então, o segundo momento, Ilíada, né, que eu já falei para vocês, então. Vou só fazer um pouquinho de memória aqui, tá? Em grego, Odisseia é um dos principais poemas épicos da Grécia Antiga, atribuídos a Homero. É, em parte, uma sequência do livro de Ilíada. Então, Odisseia, gente, é como se fosse uma sequência aqui, né, do livro Ilíada. O que tem em comum o livro de Ilíada com a Odisseia? Ao mesmo tempo em que a Ilíada retrata a guerra e atos heróicos, a Odisseia retrata que sequência desta descreve jornadas e experiência extraordinária. Né? Então, isso é o que tem em comum, né, a Odisseia e Ilíada. Aqui nós temos, então, a Acrópole. O que era a Acrópole? Os gregos antigos acreditavam na existência de muitos deuses. Eles não tinham explicação científica para existir. Para os fenômenos naturais, por exemplo, então eles recriaram a mitologia, eles recorreram à mitologia, né, para explicá-los. O que é a Odisseia? É uma das obras mais clássicas e antigas da literatura ocidental. Foi possivelmente criado no final do século VIII a.C., em algum recanto da cidade de Jônia, onde atualmente está localizado a Turquia. Naquela época, povoado-se pelos gregos. Né? Então, essa região aí, né, onde hoje é a Turquia, foi habitado no passado pelos gregos. Sua estrutura encontra-se repartida em 24 cantos, contendo um total de 12.000 versos, né, no estilo literário chamado hexâmetros. Quem foi Ulisses? Seu protagonista é o Odisseu, ou Ulisses, que após o final da Guerra de Troia, ele tenta voltar para sua casa, na cidade de Ítaca, mas não consegue, pois é submetido a duras provas em suas viagens aqui, dada pelos deuses, no retorno, ao qual tem a duração de 10 anos. Então, o Odisseu, que foi lutar
lá na Guerra de Troia, né, ao voltar para casa, ele é desafiado aqui pelos deuses e fica durante 10 anos perambulando pelo mar, né, até conseguir, com a ajuda de Atena, a voltar para sua casa. Diversos participantes da guerra, desencadeada pelo sequestro de Helena, esposa de Menelau, já havia retornado para os seus lares na Grécia. Mas o Odisseu ele é retido por uma tormenta no mar, ou seja, por uma tempestade no mar, que o desvia irremediavelmente do seu rumo. Essas tormentas, essas tempestades aqui foi provas, né, feitas pelo o Poseidon. Enquanto isso, gente, lá, né, na sua casa, né, a esposa Penélope, ela é cortejada por vários reis, porque existia na tradição, gente, de que quando o rei morresse, né, qualquer outro homem poderia despojar a sua esposa. E aí, esses reis acreditavam que o Odisseu já estava morto, né? E aí eles queriam então desposar a Penélope. Porém, a Penélope não queria, porque ela acreditava, né, no seu íntimo que o seu marido ainda estava vivo. E aí ela tenta então fazer vários, né, artifícios aqui para que não consiga casar com esses reis. Um deles, gente, é tecer um tapete. O que ela fazia? Ela tecia ele durante o dia e à noite ela desmanchava, porque ela dizia que só ia casar com algum deles depois que ela terminasse esse tapete. E aí os reis não entendiam por que ela nunca terminava esse tapete. Então, era a tradição na época em que a viúva deveria escolher outro marido, como se acreditava que o Odisseu estava morto. A disputa, né, então, teve seu início. O que ela faz? A Penélope, que era uma mulher muito astuta, engana seus candidatos, propondo-lhes que escolherá um deles assim que terminar de tecer uma mortalha. Mortalha, gente, é uma coberta, tá? Um tapete ou uma coberta, ao qual ela borda durante o dia, desfazendo o bordado à noite. Com o passar do tempo, eles vão arruinando os bens de Odisseu, né, porque eles ficam ali hospedados e alojados, né, no castelo, né, aqui onde estava Penélope e o seu filho. Atena, a deusa da sabedoria, oculta no corpo de um forasteiro, incentiva o filho do casal Telêmaco a procurar seu pai. Depois de vencer várias dificuldades, ele parte nessa busca pessoal, enquanto Odisseu vive as mais fantásticas aventuras, passando inclusive pelo país dos mortos, né? Que foi inclusive aqui desafiado pelo Hades, que era o rei aqui do mundo dos mortos. Por fim, depois de muitas jornadas, Odisseu, Ulisses, retorna para Ítaca com a ajuda de alguns deuses, não se revelando prontamente. Para derrotar seus adversários, ele se disfarça de mendigo, seguindo os conselhos de Atena. Portanto, seu antigo arco elimina seus inimigos, com o auxílio do seu filho, e é finalmente reconhecido pela esposa e pelo o seu pai. Aqui nós temos então um dos filmes, né, que conta aí, né, a história do Odisseu. E a gente então termina com essa imagem, né, do filme aí do Odisseu. E aí, gente, ao longo desses meses, né, até chegar a outubro, nós iremos retratar muito ainda sobre a cidade de Ítaca, aliás, os contos de Ilíada e de Odisseia, tá? Então eu deixo para vocês um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima videoaula.